histórias que elas vão nos contando, né? Eu soube histórias da minha bisavó através da minha mãe, da minha avó, que contavam as histórias da minha bisavó. Eu não pude, infelizmente, conviver com a minha bisavó, mas ela era tão presente nas histórias de minha mãe, de minha avó, de minha irmã, que era como se eu a tivesse conhecido. Porque eu sentia a presença dela e os seus ensinamentos e sua maneira de ser. Minha bisavó tem uma história maravilhosa. Por exemplo, minha bisavó, ela era italiana e veio para o Brasil. Naquela época se usava esse termo, fazer América, né? Para ter novas chances, fugindo da guerra, no fundo, né? Ela, meu bisavô, e aí meu bisavô trabalhava na fábrica, que era do meu tataravô, e meu tataravô não aprovou o casamento deles, ela foi deserdada, minha bisavó. E ele falou assim, não tem problema, eu trabalho, eu vou lá. E ela começou a ter filho, teve um filho, teve 2 filhos. No terceiro filho, assim, não, vou trabalhar, eu quero ser médica. Ela entrou numa faculdade, se formou médica. Médica, parteira, né, que se dizia na época. Ginecologista. Obstetra, exatamente. E ela foi uma mulher incrível, porque ela criou o dispensário maternal em Niterói, que era onde ela morava. Ela subia na favela para ensinar prevenção de natalidade. Ela era uma mulher incrível, fortíssima, uma matriarca. E aí ele foi tendo filho, o irmão dela faleceu, ela criou 9 sobrinhos, então foram 6 filhos e 9 sobrinhos. E aí a minha avó, que era a mais velha, ajudou a criar, né? Ficava junto com ela, e ajudando todos eles, e todos trabalhando, e todos estudando, e minha mãe convivendo com aquilo, com aquela realidade. E ela sempre falava assim, não tinha luxo, mas não faltava nada. Todo mundo tinha tudo direitinho. Então aquela coisa forte italiana, tudo em volta da mesa. Isso é uma ancestralidade muito forte. Uma raiz de trabalho, de coragem, de dignidade, de força, de comida, muita comida, sempre ali em volta da mesa. Tal, né? E minha avó casou com meu avô, teve minha mãe. Eu falei assim, bom, eu quero estudar. E aí minha avó era muito bonita, e casou muito jovem. E aí, meu avô falou, não, você não vai estudar. Eu falei, eu vou estudar. Ela falou, não, você não vai estudar. Eu falei, vou. Não, você não vai. Ela falou assim, eu vou estudar. Você não vai. Vou. A faculdade, ou eu. Ela, a faculdade. Ela se separou do meu avô, naquela época, com o apoio da minha bisavó, que falou, você quer estudar? Vai estudar. Minha avó se separou do meu avô. Entrou numa faculdade, obstetra, se formou também como obstetra, minha avó, e passou a morar de novo na casa da minha bisavó, com todos os irmãos. Eles eram toda a família da minha mãe eram médicos e músicos. Então todos tocavam, cantavam, minha avó cantava ópera, minha bisavó cantava ópera, minha avó cantava ópera, a outro irmão, eles tinham um grupo que se apresentavam no cassino da URCA, os irmãos Bruno. Então, uma tocava piano, minha avó cantava, e uma dupla de irmãos dançavam, que era meu tio e minha tia. Então, minha mãe cresceu nesse ambiente de arte e cultura. E minha mãe sempre teve talento desde muito pequenininha. Ela era um prodígio. Ela falava poesias, ela tocava piano, ela era muito talentosa. E minha avó, que se separou do meu avô, dedicou a vida dela inteira à minha mãe, a cuidar da minha mãe, e levar minha mãe para estudar, na formação da minha mãe. E assim foi a vida toda, até minha mãe começar a fazer teatro, ter sua companhia. Minha mãe começou muito cedo, começou aos 14 anos, na companhia de Dulcina de Moraes, uma outra grande mulher. Que eu falo de várias mulheres incríveis que nos transformaram como sociedade, né? Nos inspiraram grandes atitudes corajosas diante da vida, e que é muito importante a gente ter referências, né? Para a gente se tornar quem a gente é importante você ter referências. E eu cito várias dessas referências no livro. E aí minha mãe, então, acaba tendo a sua companhia, meu pai faz um teste para entrar na companhia, acaba casando com a minha mãe, e minha avó, anos depois, se tornou atriz. Foi depois da minha mãe que minha avó se tornou atriz, e acabou entrando para a companhia,
E assim foi. Então, eu recebo este legado de amor à arte, amor ao outro, amor a Deus, amor à espiritualidade, amor à dignidade do trabalho e a coragem de ter uma vida digna e dar ao outro a dignidade de ter trabalho, estudo. A avó, ela... Vou contar uma história rapidinha dela, mas ela tinha tantas histórias maravilhosas que essa vale a pena. Ela reparou, ela cantava muita ópera, e aí quando ela cantava ópera, ela contava histórias. Ela reparou que tinha um rapaz que fazia cal na parede, se usava parede caiada na época, né? E pintava assim, e ela observava que ele parava e ficava ouvindo as óperas, assim, embevecido. Ela falou: meu filho, você gosta de ópera? Ele falou assim: eu adoro. A senhora conta as histórias, eu adoro, eu acho tão bonito. Meu filho, o que você quer ser na vida? Meu sonho é ser advogado. E é mesmo, e você está aqui tocando, eu não tenho dinheiro para estudar, né? Então, eu estou trabalhando, mas meu sonho é ser advogado. Eu falei: é mesmo, meu filho? Eu vou te ajudar, vou pagar a sua faculdade. Ela ajudou esse pintor, né? Ele se formou advogado e se tornou um grande advogado. E foi esse advogado que conseguiu a anulação do casamento da minha avó. Investiu nele.